Velocidade máxima. O embrião do que veio a ser a habilidade Boost. Dificuldade insana. Para completá-lo, você deve ser um mestre em Sonic. A primeira aparição da Cream. Se liga em nossa videoanálise de Sonic Advance 2. Sonic Advance 2 veio para dar continuidade ao bem-sucedido primeiro game da série para o portátil da Nintendo, o Game Boy Advance. Como o jogo anterior foi criticado por ser um pouco lento e bastante fácil, a Dimps, junto com a Sonic Team, resolveram corrigir esses dois pontos, porém, muitos argumentam que eles exageraram. Foi o primeiro game da série a contar com Boost, mesmo que de forma bem diferente do que viria a ser em Sonic Rush. A história é bem simplória, remetendo mais uma vez aos jogos do Mega Drive. O Dr. Eggman capturou animais de uma ilha desconhecida e os transformou em robôs para construir o Eggman Empire e assim dominar o mundo. Já prevendo que os heróis poderiam atrapalhar os seus planos, ele também resolveu capturar o Tails, o Knuckles, além da coelha Cream e a sua mãe Vanilla. Somente o azulão Sonic não foi capturado e ele terá que resgatar seus amigos e, no fim, a mãe da simpática coelha. Há poucas informações sobre o desenvolvimento de Sonic Advance 2. Sabe-se que sua produção se iniciou assim que o primeiro game foi lançado, em fevereiro de 2002, e durou 8 meses. Eles pegaram as estruturas, ou engine como é conhecida no mundo gamer, e a modificaram para deixar o jogo bem mais rápido. Além disso, foi a primeira participação da coelha Cream the Rabbit, que originalmente faria sua estreia em Sonic Heroes, porém foi transferida para o Sonic Advance 2 para que o game tivesse mais uma novidade. E assim, no dia 19 de dezembro de 2002 no Japão e no dia 9 de março de 2003 nos Estados Unidos, foi lançado Sonic Advance 2 para o Game Boy Advance. Recebendo boas críticas da mídia na época, os elogios mais comuns apontavam os excelentes gráficos e a riqueza de animação dos personagens, seguindo o mesmo padrão do primeiro Advance. A alta velocidade das fases, a introdução da coelha Cream, considerada uma personagem bem carismática, e a longevidade do game. O jogo também rendeu sucesso comercial, ultrapassando 1 milhão de cópias vendidas, e para muitos é o melhor jogo da trilogia Advance. Agora chega de conversa, vamos para a nossa videoanálise. Sonic Advance 2 é, sem dúvidas, um dos jogos mais desafiadores do mascote, o que pode ser bem frustrante para muita gente, mas também um desafio para muitos, pois aqueles que o masterizam sem trapacear podem se considerar um verdadeiro viciado em Sonic. A palavra que define essa aventura é velocidade, dando a sensação de adrenalina que os fãs dos jogos mais modernos do mascote tanto adoram, com bem menos sessões de plataforma quando comparado ao primeiro, que procurava remeter mais aos jogos do Mega Drive. Aliás, impressiona justamente o quanto esse game, mesmo sendo um jogo de plataforma corre e pula em 2D, é tão diferente dos jogos clássicos do Sonic, transmitindo uma experiência inédita e definitivamente saindo da zona de conforto. Dessa vez a Dimps resolveu mesclar temas inéditos com já conhecidos. Isso significa que temos a tradicional fase tropical de início, tem a fase de gelo, tem a base do Dr. Eggman, mas também temos uma de notas musicais, algo inédito para a série, uma no céu e a base tecnológica chamada Technobase, que é bem diferente das fases que vimos até então. Ao correr por um longo período, os personagens ativam o modo Boost, com diversas sombras póstumas indicando que eles ultrapassaram a velocidade do som. Diferente dos jogos posteriores em que os personagens podem atropelar os inimigos, aqui o efeito é mais visual. Mesmo assim, ficou show de bola.
Para manter o ritmo frenético da aventura, até mesmo os chefes são batalhados correndo, e todos eles seguem uma mesma premissa. Você corre, desvia dos ataques e dá um jeito de dar os tradicionais 8 golpes. A exceção fica para o chefe final. Os visuais de Sonic Advance 2 são bem impressionantes, com diversos efeitos de distorções, a alta velocidade sem haver slowdowns em nenhum momento, mesmo com muitos elementos na tela, além da excelente distribuição de cores e diversos efeitos de transparência. A trilha sonora é outro ponto que chama atenção e é bem acima da média quando comparado aos games do portátil, evidentemente considerando as limitações do hardware do Game Boy Advance. As músicas são muito mais animadas quando comparadas ao primeiro, justamente para casar com o ritmo tão veloz do jogo. Além de que elas são bem variadas e em nenhum momento soam genéricas. Sonic quase sempre acerta na música, e Sonic Advance 2 é mais um game que endossa esse discurso. Ponto pra Dimps. Não podemos esquecer de falar da reta final com Super Sonic, com uma batalha bem desafiadora, mas justa, e nos presenteando com um excelente final, que para muitos é o melhor da trilogia Advance. Há também o modo multiplayer e o retorno do Teenage Garden, dando mais longevidade ao game, e a conectividade com Sonic Adventure DX e o Sonic Adventure 2, assim como o primeiro, continuam. No entanto, a inovação e a correção dos pontos de crítica com o primeiro jogo trouxeram muitos defeitos que não podem passar batidos. Provável que o principal ponto negativo é o posicionamento não intuitivo dos inimigos, considerando que em muitos momentos você está em altíssima velocidade e no meio de um ritmo tão frenético, vem aquele badnick que você não consegue prever e BUM! Acaba resultando em um dano bastante injusto. A mesma coisa vale para os espinhos e também alguns buracos que levam a mortes. Provável que a equipe de produção tinha mais experiência em desenvolver um game com foco no gênero plataforma e com bem menos velocidade. Mas como eles quiseram levar uma experiência inédita ao jogador e se distanciar dos jogos do Mega Drive, acabaram tendo que se arriscar. Por essa razão, o Sonic Advance 2 tem um dos level designs mais criticados de toda a série, e com razão. Os chefes também são bem desafiadores, mas às vezes o nível de dificuldade elevado demais também pode levar os jogadores a se frustrarem, exceto se você estiver jogando com a Cream, que deixa todas as batalhas moleza graças à sua habilidade com Cheese. As lutas contra o Dr. Eggman vão exigir uma boa dose de estratégia, memorização e, por que não, sorte. Desses, sem dúvida, o chefe da Ice Paradise, que é a fase de gelo, e o da Sky Canyon, que é a do céu, estão entre os mais frustrantes. Por falar em frustração, antes da última luta, você enfrenta todos os chefes do game seguidamente no modo Boss Rush. Mas, verdade seja dita, caso o jogador masterize como derrotar esses chefes, ele pode achar essas batalhas divertidas. No entanto, jogadores de primeira viagem vão querer jogar o portátil longe. Mais do que isso, caso dê game over no chefe, algo que não é muito difícil de acontecer, será necessário passar pelos 2 atos da fase inteiros novamente. Outro ponto inquestionável que a Dimps exagerou no desafio é em como chegar aos Special Stages para a coleta de esmeraldas. Ao longo das fases há 7 anéis especiais que precisam ser coletados. Porém, diferente do Sonic 3 e Knuckles, em que era necessário uma simples perícia para encontrar um portal, aqui o jogador deverá explorar muito bem a fase. Na teoria é uma boa ideia, mas um jogo tão rápido e que tem como foco chegar ao fim da fase de modo tão frenético, acaba parecendo não funcionar muito bem para a proposta. Some isso ao fato de que alguns deles estão colocados em locais não intuitivos e fica aquela sensação de que nunca saberíamos que ele estava lá se não tivermos algum detonado ou um vídeo no YouTube para nos dizer. Além disso, você precisa pegar os 7 anéis especiais e passar da fase sem morrer, pois caso isso aconteça, o contador irá resetar. Outro ponto é que para pegar um final verdadeiro, é necessário pegar os anéis com o Sonic, sendo que alguns deles parecem ter sido feitos para o voo do Tails ou da Cream, ou para a planagem do Knuckles. Depois de conseguir pegar os 7 anéis, você ainda tem que passar do Special Stage, pegando uma quantidade determinada de anéis em um período pré-determinado. E caso você não faça, terá de repetir todo o processo. Felizmente, o Special Stage já oferece um desafio um pouco mais justo ao jogador. A sensação que fica é que não vale a pena sofrer tanto para termos apenas uma batalha final com Super Sonic, e muita gente vai desistir de pegar um final verdadeiro por isso. Definitivamente,
não compensa. Além disso, caso você pegue todas as esmeraldas com todos os personagens, o seu prêmio é ter a Amy Rose jogável, o que também é bem decepcionante. Se pelo menos fosse um personagem que não víamos há muito tempo, como os Chaotix na época, ou até mesmo Shadow, faria mais sentido. Já a Amy Rose estava no Sonic Advance 1 sem ser uma personagem secreta. Mesmo com seus erros, o Sonic Advance 2 é mais uma excelente adição para a série. Isso porque ele pega a essência dos jogos em 2D de correr e pular, mas felizmente sai da zona de conforto e oferece uma experiência diferente ao jogador, mas com toda a cara dos jogos do mascote. Não à toa, muitos fãs da era moderna e que valorizam justamente a alta velocidade dos jogos do Sonic tendem a amar esse game. E para muitos, ele é o melhor da trilogia. Já os fãs mais classicistas torcem o nariz e vão ter este game como o pior dos três, justamente por passar uma sensação muito diferente dos jogos do Mega Drive. Com ótimos gráficos, ótima trilha sonora, longevidade e um nível de dificuldade insano para completá-lo em 100%, podemos dizer que o Sonic Advance 2 é isso. Um jogo feito para quem quer ser mestre nos jogos 2D do Sonic. Só não vale trapacear. Essa foi a nossa videoanálise de Sonic Advance 2 para Game Boy Advance. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também não deixe de comprar uma blusa do Sonic e seus amigos. O link está aqui na descrição. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!